Portland, Maine, uma cidade pacata na histórica Nova Inglaterra. Mas em 21 de outubro de 2001, Amy St. Laurent, uma assistente administrativa de 25 anos, desaparece no meio da noite. Amy era simpática, amiga e, de acordo com todos, confiável. A Amy é uma menina responsável e ela não apareceu para trabalhar na segunda-feira. Sumir, deixar o gato sem comida e largar as coisas não é uma coisa que ela faria. Eu quero minha irmã de volta. Se alguém puder ajudar de alguma forma, a gente agradece muito. Mas não foi só a família que ficou desesperada. A cidade inteira procurava a Amy. Portland é uma cidade pequena. Todo mundo ficou sabendo. Tinha foto da Amy em todo lugar. Você andava e via em todo o quarteirão. Joe Laughlin, subcomandante da polícia de Portland, ficou encarregado da equipe de detetives do caso. Era muito estranho uma jovem sumir de uma casa noturna no centro de Portland e nunca mais ser vista. Ela simplesmente sumiu e não deixou respostas. O povo queria respostas. Um de nossos melhores repórteres foi para o centro e viu a família fixando cartazes com a foto dela. Eles estavam arrasados. Acho que ninguém conseguia acreditar no que tinha acontecido e se solidarizaram com a família. A polícia só sabia que na casa noturna, Amy se separou de um amigo perto da meia-noite. E apesar de procurar, ele não a encontrou no local lotado. Frustrado, foi embora. Depois disso, ela sumiu. A polícia de Portland segue com as buscas de Amy St. Laurent, a assistente administrativa de 25 anos. O tenente Laughlin sente a pressão. Precisa achar Amy, mas tem poucas pistas. E a polícia pede que qualquer informação nova seja relatada. Nós estávamos na estaca zero. Tínhamos só teorias e suposições. Não tinha cena do crime, não tinha corpo, não tinha nenhuma evidência física. 5 dias após o desaparecimento de Amy, indo para a central da polícia, Laughlin ouve uma voz no rádio do carro. 97,9, aqui é Vicky Monroe com suas mensagens espirituais. Foi o momento que mudou o rumo da investigação. Oi, Vicky, meu nome é Jack. Oi, Jack. Jack, a sua mãe e seu pai já morreram? 97,9 no centro de Portland, a médium Vicky Monroe apresentava seu programa semanal. Ela diz ajudar ouvintes a se conectarem com seus entes queridos falecidos. Eu consigo vê-los claramente. Eu escuto e tenho a sensação do que eles sentem ou de como morreram. Seus pais estão bem, vivendo do outro lado. E a sua mãe disse que estava presente quando ela morreu. E estava sim. Segurando a mão dela? Segurei. E falou que ela podia ir. Falei. Tá bom. Enquanto ouvia o rádio, eu pensei, eu vou ligar para essa mulher quando chegar no trabalho e ver se ela me fala onde a Amy tá. Será que uma vidente poderia ajudar um policial a encontrar uma mulher desaparecida? Por que não? Por que não? A minha ideia era de que aquilo talvez pudesse ativar algum pensamento em mim, alguma linha de investigação, alguma informação que pudesse ter passado. Eu sou o Joe Laughlin, tenente do Departamento de Polícia de Portland. Eu gostaria de saber se poderia me ajudar com uma coisa. Conhece o caso Amy St. Laurent? O telefonema do tenente desencadeou uma resposta extraordinária. Eu tremia e sei que comecei a chorar. Ela foi vista pela última vez na casa noturna Pavilion. Fiquei muito impressionada, chocada e bem surpresa, porque ele me falava coisas da pessoa desaparecida e ela foi aparecendo na minha frente. Tem uma pessoa aparecendo para mim. Ela apareceu na minha frente. Imediatamente vi que teve uma forte visão de Amy. Ela tá me falando que o nome dela é Amy. Tá usando camiseta cinza, escrita do lado. Perguntava o que estava escrito e ela falava Pratt Whitney, o nome de onde ela trabalhava. Para a médium só podia significar uma coisa. JJJJ. Tá bom. A primeira coisa que eu senti foi o enjoo característico que tenho. Na mesma hora eu soube que aquela moça tinha morrido. Monroe contou a Laughlin que Amy estava morta e foi além na informação. Eu sabia que era assassinato. Mas ele não estava preparado para o que ela falaria em seguida. Olha, a Amy tá repetindo JJJ, que ele era o nome do homem que matou.
Em Portland, Maine, St. Lawrence, de 25 anos, estava desaparecida havia 5 dias. Estava viva? Teria sido sequestrada? Onde ela estava? A polícia estava confusa. Desesperado por uma pista, o tenente Joe Laughlin pede a ajuda de Vicky Monroe, uma médium conhecida da rádio local. Monroe teve uma visão apavorante de Amy, que estava morta, vítima de um assassinato brutal e algo mais. Tá bom. Eu vi a Amy e ela descreveu um homem. O nome dele é Jeff. Jeff. Com certeza aquele era o nome do homem que matou a Amy. Jeff, é o que ele está falando. Ele a matou. Ela entrou no carro com ele e... E novas evidências foram descobertas. Que a última pessoa a ver Amy foi um homem chamado Jeff Gorman. Apenas a polícia tinha aquela informação. Foi estranho. Uma informação muito estranha, sem dúvida. Isso acendeu uma discussão, acendeu um diálogo, uma reflexão, deu início a uma argumentação sobre o que era bom para o caso, porque sempre fazemos isso. A maioria dos casos começa com uma cena do crime e um ponto de partida. Nós tentávamos achar um ponto de partida com Jeffrey Russell Gorman. Enquanto o tenente Laughlin liderava a investigação, 2 detetives veteranos lideravam as buscas por Amy. Scott Hercules, da Polícia Estadual de Maine, e Danny Young, da Polícia de Portland. Sabíamos que Gorman tinha sido a última pessoa a estar com Amy St. Laurent. E naquele momento tivemos que focar nele até o liberarmos ou resolvermos o caso. Gorman foi detido. Enquanto era questionado, Laughlin procurava sinais de mentiras. Se a vidente estivesse certa, ele sabia o que tinha acontecido com Amy. Onde o homem estava, Eric? Não sei, estava ela perto? falou que ele foi embora. O Gorman queria parecer cooperativo, mas na verdade estava relutante. Ele foi, contou sua história, mas nada além disso. Eu jogo muito bilhar e... Após ser pressionado pelo detetive Young, Gorman admitiu ter conhecido Amy na casa noturna e tê-la levado a uma festa no apartamento de um amigo. Vocês sempre fazem isso? É, a gente gosta de ir lá conversar e beber de vez em quando. Tá. Eram 3 pessoas, incluindo ele. Entraram no carro. Eu acho que ela saiu com Jeffrey Gorman. Primeiro porque não conseguia achar o amigo. Segundo, Gorman conhece muita gente importante, como seguranças, funcionários do bar e gente do tipo. Então ela deve ter sentido uma certa segurança com ele. Segundo Gorman, Amy não ficou muito tempo na festa e ele a levou de volta para o centro. Eu encostei e nem cheguei a estacionar o carro, deixei ligado. Ela disse, eu espero que lembre do meu nome. Eu te ligo amanhã. Tudo bem? Mas a história de Gorman não batia. Do outro lado da rua da casa noturna, havia uma joalheria com uma câmera que filmava praticamente a rua toda. Como sabíamos qual era o carro do Gorman, procuramos nas fitas o período falado, mas o carro não apareceu. Então tivemos a prova de que ele tinha mentido. Na época, ele falou que ficava cheio de gente, seguranças com as pessoas que iam e vinham da casa noturna, mas sabíamos que àquela hora da noite a rua estava deserta. Quando a polícia pesquisou o histórico de Gorman, encontrou uma ficha criminal quilométrica. A ficha incluía vários crimes pequenos, roubos e golpes. Conhecendo a ficha criminal, que era enorme, e falando com os detetives e pessoas, traçamos o perfil de Russ Gorman, Jeffrey Gorman, como alguém em quem não confiávamos. E nada do que ele disse, nós conseguimos confirmar. Antes de ir embora, ele... O comportamento suspeito de Gorman depois da entrevista levantou mais suspeitas. Ele tinha... Sabe, um carro bem ruim que nunca limpava e ficava dirigindo naquilo. Os amigos dele falaram uns dias antes, por que você não limpa essa coisa? E ele disse, é um lixo, não faz nenhum sentido limpar esse carro. No dia seguinte, após Amy desaparecer, ele limpou o carro e estava imaculado. Ele começou a mudar a aparência. Raspou a cabeça, fez tatuagens e piercings.
Ele pesquisou muito sobre polígrafos e como lidar com a polícia. Se recusou a nos ajudar. Ele mostrava o que nós chamamos de comportamento pós-crime e começamos a montar o caso, com base no fato de que ele não a levou de volta. Nós perdemos um pouco de tempo lá. Não sei aonde ele foi, o que ele fez. Jeff Gorman tornou-se o suspeito número 1 do desaparecimento de Amy St. Laurent, como a vidente Vicky Morrow havia previsto. Não sei se ele voltou. Com certeza. Era Jeff. Era o nome que eles tinham que procurar. Eu tô vendo. Sei. Mas a médium teve visões ainda mais poderosas. Amy mostrou a Vicky onde poderiam encontrá-la. Ela me mostrou um lugar. Era cheio de árvores. Eu escuto água. Tinha água. Eu ouvia água. Ela descreveu que tinha uma casa por perto, que era importante para esse cara, o Jeff. Eu tô perto da casa. Bem... A polícia sabia que Jeff Gorman ficava sempre na casa da mãe, nos arredores de Portland, em uma área bem arborizada. Novas evidências mostraram que ele estava por perto na noite que Amy desapareceu. Foi parado pela polícia devido a um farol dianteiro quebrado às 2h45 da madrugada. Com base em todas as informações que nós havíamos reunido, ele não poderia ter ido muito longe. Isso não é longe de onde ele foi parado. Estabelecemos critérios para as áreas de busca. Uma das áreas era próxima à casa da mãe de Gorman, onde ele morou. Nós achávamos que Amy lá. Poderia ser essa a área arborizada que Monroe viu nas visões? Amy tinha desaparecido há 6 semanas. Havia uma pressão enorme na polícia para resolver o crime. Primeiro, porque não sabíamos se isso podia acontecer de novo com outra moça e também para que a família dela soubesse que havia alguma solução. Naquela hora, era apenas Gorman em um carro. Os detetives ficaram muito apegados a ela. Na verdade, chegou uma hora em que eles começaram a se referir a ela como a nossa Amy. Ana, ela era realmente muito legal. Nós tentamos racionalizar esse caso. Trabalhamos duro, mas racionalizamos para não ter que levar tudo para casa à noite. Com a Amy não foi assim, ela ia junto com a gente. Tenente Laughlin me perguntou se eu podia falar com uma mulher chamada Diane Jenkins. Bom, os nomes não combinavam, eu não fazia ideia de quem era. E acabou sendo a mãe da Amy. A Diane veio falar comigo com uma bolsa que tinha um livro e várias fotos. Foi a confirmação para mim de que aquela era mesmo a garota que eu tinha visto. Senhora Jenkins, o que eu faço é ver as pessoas que morreram e eu consigo ver a Amy. Ela está bem atrás da senhora. A vivacidade da Amy era muito intensa e ela se mostrava completamente de uma maneira inteira. Até a tatuagem e a sandália, para a mãe dela dizer, sim, esta é a minha filha, sem questionar absolutamente nada. Ela está aqui. Mas eu acho que eu também fiquei bem aliviada por ver que a mãe dela saberia pelo menos isso. De que ela estava bem e não estava sofrendo. Mas os detetives encontraram outro obstáculo. A mãe natureza. Tínhamos conduzido muitas buscas. E aquela seria a nossa última grande tentativa. A polícia precisava agir rapidamente. Era começo de dezembro e uma nevasca era prevista. Quando começamos a busca de manhã, estávamos todos querendo ir logo, porque a neve estava vindo, era iminente. Aconteceria naquele dia. A neve deve ter impedido cachorros da polícia de indicar a cova que havia sido cavada há 4 ou 5 meses. Urgência é a palavra que resume o que nós sentíamos. Precisávamos achá-la. Benny e Scott acreditavam que íamos encontrá-la. Eu falava, cara, não sei como vamos fazer isso. Sabe, era como procurar agulha no palheiro. Como Monroe previra,
a polícia acreditava que a resposta do desaparecimento de Amy estava enterrada naquela floresta. Era um território muito familiar a Jeffrey Russ Gorman. A casa da mãe dele fica a mais ou menos uns 500 metros daqui. Ele já passou por essas trilhas muitas vezes. Pescou nesses lagos. Se você olhar aqui, dá para ver água a uns 15 metros daqui. Eu escuto água. Por horas, a polícia percorreu a floresta e então... Escuto água. O nome é Jeff. Às 2:30 da tarde, o time de busca estava andando na área. E então chegaram num lugar por aqui, onde a terra estava fofa e eles acharam que era muito estranho. Recuaram e olharam e acharam depressões, terra fofa e marcas recentes de pá. Seria o que tanto procuravam? Os cachorros foram na frente e correram para esse pinheiro bem aqui. E ficaram latindo. Pouco e procurei e consegui sentir um braço. A escavação forense continuou até tarde da noite. Mas teriam achado o corpo de Amy? A vidente estava certa o tempo todo? Tem que me ajudar a sair. Ajuda-me a achar, ajuda-me a achar. Me ajuda a sair daqui. Era dia 8 de dezembro de 2001. Nas últimas 6 semanas, achar Amy St. Laurent havia consumido a polícia de Portland, Maine. Amy era o tipo de filha que você teria orgulho em ter. Na época, eu tinha uma filha com a idade dela. E isso marcou, foi algo bem próximo de nós. A Amy era o tipo de vítima, o tipo de pessoa que devemos proteger. É o motivo do nosso trabalho e precisávamos concluir isso por ela. Eles estavam perto. A vidente Vicky Monroe descreveu onde deveriam procurar o corpo. Tô vendo uma casa, tem uma casa, tem uma casa. E tem água, eu posso ouvir água. É o Jeff. Ela também disse o nome do responsável à polícia. O homem que fez isso a ela foi o Jeff. Jeff Gorman era o suspeito principal na investigação, mas a vidente sabia ainda mais. Então a Amy me falou, estou embaixo de alguma coisa. Eu não consigo sair. O que isso significava? A polícia estava prestes a descobrir. Quando estávamos fazendo a exumação forense, eu lembro de ter achado um pedaço de compensado. E o que a Vicky falou veio à tona na hora que ela estava debaixo de algo. E quando a tábua foi removida, uma camiseta da Pratt & Whitney, como a da visão de Monroe, apareceu na terra úmida e escura. Naquele momento, soubemos que era Amy. Assim que nós confirmamos, foi realmente surreal. Entramos no piloto automático na hora. Eu acho que não dormimos de novo por uns 2 dias. Foi muito estimulante. Foi um momento emocionante, um alívio e confirmou o que todos temiam. Eu acho que a parte mais difícil do caso foi o dia em que nós encontramos a Amy. Achamos o corpo dela e começamos a exumação forense. Sabe, você tem a imagem de uma garota que tinha a vida toda pela frente. A primeira tempestade de neve da estação. Teríamos que sair do local porque era uma tempestade das grandes. Ficamos impressionados. Se fosse outro dia, não a acharíamos. E a Vicky disse que ela seria encontrada antes da primeira neve. Eu vi na TV onde encontraram a Amy. E o que ela estava vestindo. Eu vivo disso, não devia ser um choque para mim. Eu pensei, oh meu Deus. Como Vicky Monroe poderia saber tanto sobre esse caso terrível? O espírito de Amy realmente contou para ela? Vicky disse que Amy havia sido assassinada. Disse que o nome do assassino era Jeff. Previu que ela estava enterrada embaixo de algo, perto de água e de uma casa familiar. Ela até sabia sobre a camiseta cinza.
O nome é Jeff. Jeff, eu escuto água. Eu não sei como ela poderia saber qualquer uma dessas informações. Não sei se é um dom que eu tenho desde que eu nasci. Algumas pessoas dizem que eu sou amaldiçoada. E eu falo, não, não é maldição, eu sou abençoada. Eu não consigo explicar. Eu acho que humanos têm um sexto sentido, ou sei que vejo detetives desenvolverem outro sentido, outro nível de intelecto ou observação. E talvez seja verdade. Eu escuto água. Qualquer que seja a verdade por trás das visões de Monroe, a informação que ela passou para a polícia teve um papel importante na busca pelo corpo e pelo assassino. Escuto água. Eu acho que o maior impacto que os relatos dela tiveram na investigação foi que estimularam conversação, discussão, e isso produz mais informações. Um dia depois de encontrarem o corpo de Amy, Jeffrey Gorman foi preso e acusado de homicídio. No julgamento, os detalhes terríveis da última noite de Amy foram revelados. Não sabíamos exatamente o que tinha acontecido, mas acreditávamos que a agressão tinha começado no carro. Depois de sair da festa, Gorman parou e começou a assediar Amy. Ela resistiu e ele a atacou brutalmente. Ele tirou uma arma e a levou para um lugar conhecido. Eu acredito que Amy tenha sido levada à força pela estrada. Escondido na floresta e protegido pela escuridão, Gorman agrediu e estuprou Amy. Depois, perto de um pinheiro, atirou na cabeça dela. 2 dias depois, voltou para enterrá-la perto do lago, cobrindo-a com um pedaço de compensado. Eu sempre falo para as pessoas que esse foi um caso inacreditável, uma experiência inacreditável. É desgastante e você fica contra a parede. E não sei quantas vezes na vida é possível encontrar um caso desses numa carreira, um que você não pode perder. E eu não tinha dúvida de que esse homem mataria de novo. Assassino sexual em série. No tribunal, as palavras sombrias do próprio Gorman selaram o destino dele. Promotores apresentaram uma gravação da mãe de Gorman, admitindo à polícia que o filho dela havia confessado ter matado Amy. O assassino brutal foi considerado culpado e condenado a 60 anos na prisão pelo homicídio de Amy St. Laurent. Agora que Jeffrey Russ Gorman está atrás das grades, ele nunca mais poderá matar. E aqui, para mim, é solo sagrado.